Olá, eu me chamo Esther. E eu, Letícia. E está começando o Juridicamente Falando, o podcast que conecta gerações dentro e fora da faculdade. E no episódio de hoje, a gente descomplica o INSS com uma pessoa que é referência no direito previdenciário. Doutora Natália Donato, membro da Comissão de Direito Previdenciário da UAB de São Paulo e vice-diretora da IBDP Jovem. Seja muito bem-vinda e já deixamos a palavra com a doutora. Olá, meninas, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui, descomplicando o INSS, descomplicando um pouco o lado também da advocacia junto com vocês e compartilhar um pouquinho aqui, tanto da vida profissional quanto dessa parte da advocacia. Então é um prazer imenso estar com vocês. Doutora Natália, conta pra gente, como foi sair de São João do Pau-d'Alho e trocar o sonho do concurso pela advocacia previdenciária depois de conhecer a doutora Elide Sampaio? Ah, legal, muito boa essa pergunta, porque traz um pouquinho de como eu iniciei na advocacia, Eu sou do interior, então o Porta vai estar presente sempre, Não tem como perder esse sotaque do interior. Minha cidade é uma cidade muito pequena, tem 2.000 habitantes, me formei em Dracena e sempre no sonho do concurso público. Então, talvez seja uma dúvida, até de muitos estudantes, alunos aqui da faculdade, justamente nesse sentido, meu Deus, estou no direito, E você inicia com um sonho, e o meu sonho sempre foi ingressar ali na carreira do concurso público, tanto que todos os meus estágios foram em setores públicos, Tribunal Eleitoral, Gabinete de Juiz, enfim. E aí, quando eu me formei, falei, vou começar a estudar para concurso, mas aquilo não me agregou tanto, eu não me senti uma pessoa produtiva estudando ali para concurso e vim para São Paulo, aqui em Osasco, literalmente de férias, passar alguns dias aqui. E foi aonde eu me encontrei na advocacia. Realmente foi algo que eu acho que eu precisava, viver. Vim até aqui, num escritório, iniciei no escritório de uma prima, e onde eu conheci a minha sócia, que é a doutora Elide, e realmente foi ali que nasceu esse amor, essa paixão pela advocacia. E um fato curioso é que eu nunca tinha feito um estágio na advocacia. Então, a advocacia, ela me encontrou, Então, foi assim que eu iniciei nessa área do direito dentro da advocacia. Entrando no tema do dia, depois do golpe do INSS, muita gente ficou confusa. Quem tem direito à pensão por morte hoje e o que mudou nas regras nos últimos anos? Nossa, mudou muitas coisas, A gente tem um marco, eu falo, foi o ano que eu iniciei e o ano que mudou tudo. 2019, que eu iniciei ali na advocacia, foi o ano da reforma da Previdência, Ali em 13/11/2019. E realmente, hoje muito se fala, quando se fala em INSS, já se fala em golpe. E muitas vezes a gente não põe atenção ao direito das pessoas ali que foram realmente alterados pela reforma que vem sendo alterados ali pela legislação que todos os dias acontece, pelo INSS ser tão dinâmico dessa forma, E aí, pegando esse quesito aqui da pensão por morte, nós tivemos uma alteração substancial no valor do benefício, que muitas pessoas não se atentaram a isso. Então, como que era antes da reforma, A gente dando um passinho atrás, antes ali da reforma da Previdência. A pensão por morte era um benefício onde aquela pessoa que já estava aposentado, falecido, ele deixava para os seus dependentes 100% do valor. Então, aquela renda familiar não tinha nenhuma alteração. Mesmo faltando um ente querido, a renda permanecia. No entanto, no pós-reforma, a gente teve essa primeira alteração, que foi a mudança no valor desse benefício. E aí, o valor que era de 100%, dessa pensão por morte, ele passou a ser de 50% de uma cota familiar, mais 10% a cada dependente. E a grande realidade que nós temos, normalmente, a pensão por morte é um benefício ali das viúvas, viúvos, onde só tem apenas um dependente, E aí, o benefício que antes era de 100, passou drasticamente a ser reduzido para 60%. Então, eu falo assim, a conta, de luz, ela não diminuiu, o aluguel muitas vezes não diminuiu daquela pessoa, que permaneceu, mas a renda familiar ali tem essa baixa ali de pelo menos 40%. Então, a gente tem que pensar também, os benefícios e as reformas, o quanto que isso reflete, e muitas vezes a gente não coloca luz, ali. Sim. As pessoas até desconhecem isso, e é um impacto grande para os nossos clientes quando a gente chega e fala, olha, não é mais 100% agora, Depois da reforma, a gente tem ali uma redução no valor desse benefício. E quando o INSS nega a pensão por morte, quais os motivos mais comuns? Dá para a pessoa recorrer a isso? Sim, todo benefício negado, todo requerimento administrativo é possível de recurso ou uma ação judicial, Quando nós estamos falando deste tema de pensão por morte, nós temos vários requisitos aqui pelos quais o INSS pode negar esse benefício. O primeiro desses requisitos é o quê?
a qualidade de segurado. Só tem direito, só gera direito à pensão por morte, né, daquele segurado instituidor, quem estava o quê? Pagando o INSS ou regularmente ali, né, inscrito na Previdência Social como um CLT, como um empregado. Então, precisa ter essa regularidade ali dentro do INSS como um segurado, estar filiado ao INSS. Esse é o primeiro. Ah, mas existem exceções? Sim, como no bom, no direito, assim, no previdenciário não ia ser diferente, porque sempre tem um depende, Sim. né? Então, mesmo aquele segurado ali do INSS que já tinha perdido a sua qualidade de segurado, ou uma situação que eu vou pegar que chegou no escritório até essa semana. A gente atendeu uma cliente que ela estava, o falecido, né, do pai da criança, da filha dela, estava em situação de morador de rua, situação de rua. E aí, se estava numa situação de rua, já não estava mais trabalhando corretamente, mas quando a gente conseguiu acesso às informações previdenciárias, nesse caso em específico, eu gosto de trabalhar com exemplo, porque eu acho que fica mais fácil da gente Sim. entender, ele tinha recolhido o INSS até outubro de 2025. E nós temos uma regra específica no previdenciário que diz que se mantém qualidade de segurado por 12 meses. Olha só, então você para de trabalhar, mas você fica garantido ali no INSS por um ano. Né, a depender da sua categoria, claro, estou jogando aqui no geral. Então, como ele faleceu agora, no início de junho, ele ainda tem qualidade de segurado e esse benefício vai ser garantido ali para a filha que é menor, uma criança de 4 anos que vai receber até os 21 anos. Então, a qualidade de segurado é um dos principais motivos. E adiantando, a gente tem outros, né, assim como analisar a qualidade dependente, uma situação muito comum hoje, são para os casais que não são, né, realmente ali com um casamento formal. Então, a gente tem muito a instalação ali da união estável, né, para esse reconhecimento que no INSS é realizado através de provas documentais. E muitas vezes nós não temos provas documentais suficientes e aí é necessária, às vezes, uma ação judicial para aquele reconhecimento. Então, essas são as principais causas aí, mas tem jeito sim, benefício negado. Você pode tanto recorrer na esfera administrativa do INSS ou através de uma ação judicial. Muita gente recebe aposentadoria e nem desconfia que pode estar errado. Como um aposentado identifica se ele tem o direito a uma revisão e quais são os casos mais comuns? Perfeita a sua pergunta, Estéria. Realmente isso a sociedade precisa se atentar. Porque hoje em dia, eu vou dizer para vocês, meninas, é muito fácil a gente solicitar uma aposentadoria, sabia? Pelo aplicativo do Meu INSS, você abre ali através da senha Gov e tem um simulador de aposentadoria que traz ali já a possibilidade de que se você já tem o direito, ele sinaliza e você aperta um botãozinho que chama Pedir Aposentadoria. Benefício concedido, às vezes, em minutos, pelo robozinho do INSS de forma automática. Mas vem exatamente essa questão. Será que aquele valor que está ali, que não foi conferido, você solicitou de uma forma automática, ele está correto? E os erros mais comuns em aposentadorias concedidas no INSS é o quê? Tempo de contribuição, que não tem ali, né? Não teve uma regularidade, às vezes tem um tempo na carteira que não está reconhecido no INSS. Valores também dessas contribuições, muitas vezes os salários não estão adequadamente registrados ali no INSS. Tempo especial, então, para quem é enfermeiro, médico, né, tem todas essas atividades especiais, este tempo lá no INSS, ele vale mais. Então, ele tem um aumento significativo também no valor da aposentadoria. Então, sempre o ideal é, pelo menos, conferir um documento muito importante que se chama extrato previdenciário, onde ali vai ter as suas informações previdenciárias pertinentes a todo o seu histórico laboral, para que aquela pessoa, né, que tem a possibilidade de pedir o benefício, faça realmente jus a todo o seu tempo de contribuição e não precise de uma revisão posterior. E atenção, prazo para revisão no INSS 10 anos. Então, aposentadorias concedidas ali, né, há muito tempo a gente não consegue mais revisar. Que também é uma dúvida muito comum. Doutor, o meu valor está muito baixo, estou aposentada há muitos anos. Mas a gente tem o nosso prazo aí decadencial de 10 anos. Dentro da sua prática, quais os erros que o INSS mais comete que prejudica o cálculo e tira esse dinheiro dos aposentados?
Sim, o erro de cálculo acontece muito, tá? Principalmente em atualização de benefício. Quando nós estamos falando de uma aposentadoria, precisamos entender que hoje, nesse cenário pós-reforma da Previdência, o cálculo ele é realizado e contém todos os salários de contribuição desse segurado, desde julho de 1994. Então, quando integra esse cálculo com todos os salários, se está faltando um único salário que não foi informado ali, ou a pessoa deixou de contribuir, porque ela era obrigada a contribuir, ou a empresa não passou aquele recolhimento previdenciário, pode sim diminuir o valor do benefício. Então, esse é um erro muito comum, de não ter a contribuição lá, o benefício ele é calculado com um valor mais baixo, porque ele diminui a média, e as pessoas às vezes não se atentam. Então, precisa, hoje em dia, claro, pelo extrato previdenciário, é muito mais comum a gente conseguir ter realmente você fiscalizar, né, como estão suas contribuições, principalmente para quem é empregado, né, o CLT que não olha muito, vê o desconto todo mês ali, né, no salário, mas não dá uma olhadinha lá no INSS para ver se está correto o mesmo valor. Então, esse é um erro mais comum. E falando agora de auxílio-doença, quais doenças físicas e psicológicas estão dando direito a esse benefício hoje? Perfeito. Bom, o auxílio-doença, ele também teve uma mudança de nomenclatura, tá? Corretamente ali feito, né, proposto na reforma da Previdência. Então, hoje ele se chama auxílio por incapacidade temporária. E a aposentadoria por invalidez, né, antiga aposentadoria por invalidez, auxílio por incapacidade permanente. Por quê? Porque o maior mito é esse. Doença gera direito ao INSS? Não gera, não é a doença que gera o direito. O que gera direito a um benefício por incapacidade é a incapacidade. Porque vou dar um exemplo, eu enquanto advogada. A gente utiliza a voz, certo? Uma sustentação oral, uma audiência. Se eu tenho um problema de voz, e aí eu falo, meu Deus, não consigo trabalhar. Então, estou incapacitada para a minha função de advogada. Agora, eu já quebrei o dedinho algumas vezes, porque, né, enfim, a gente bate, enfim, quebrei o dedinho. O meu dedinho vai trazer uma incapacidade para o meu trabalho? Não, eu trabalho sentado o dia inteiro, mas talvez para alguém que trabalha em pé, que é de um comércio, aquele dedinho quebrado é suficiente que a pessoa não consegue ficar em pé e precisa se afastar. Então, não é a doença, mas sim a incapacidade. E isso muitas vezes hoje a gente vê, né, nas redes sociais, as informações de benefício, olha a lista das principais doenças que dão direito ao benefício. E a gente precisa analisar exatamente a incapacidade. E esse conceito vai estar atrelado à sua atividade habitual. E o que fazer quando o INSS nega o auxílio mesmo com laudos e atestados? Tem saída para isso? Tem sim. Uma curiosidade também, meninas. Conforme a fila, né, do INSS que a gente vê nos noticiários, né, tantos de benefícios ali aguardando para serem julgados, hoje a plataforma do INSS para benefício por incapacidade chama TestMed. Ou seja, primeiramente nós enviamos o laudo para o INSS, tendo aquela análise formal do laudo, concedendo o benefício, a pessoa já recebe. Não tendo ali a análise formal daquele laudo, ela vai passar por uma perícia médica no INSS, ser chamada a comparecer nessa perícia. A perícia médica, ela pode ou conceder o benefício ou negar o benefício. E a gente tem a mesma saída aqui de todo o indeferimento administrativo no INSS. Ou você permanece recorrendo na esfera administrativa do INSS, que é possível a gente apresentar um recurso, ou judicialmente através de uma ação judicial, né? E quando nós estamos diante de uma ação judicial contra o INSS, Justiça Federal, Juizado Especial Federal, também você pode postular ali, até mesmo sem advogado, inicialmente se o valor da causa for integrante ali do juizado. Perícia médica é o terror de muita gente, Muita. Né? Como ela funciona e quais os cuidados que o trabalhador precisa ter para não cair em armadilha? A perícia, muito se fala, né, da perícia. A perícia do INSS, ela é muito rápida, né, até mesmo pelo sistema, enfim, pelo o nosso órgão ali, né, ter essa dificuldade e a demanda ser muito alta de pedidos, tá? Então, a orientação sempre, né, para quem vai passar em perícia e tudo mais, é o quê? Você demonstrar a sua incapacidade, porque o perito, ele não está ali vendo quantos laudos você tem ou quantos exames você fez, qual é o nível da sua dor. Ele vai examinar e vai entender a sua função. Então, é muito importante que você descreva isso. Olha, primeira coisa que eu falo, né, até para
clientes, enfim, quem está passando ali na perícia. Você tem que falar qual é a sua função, o que você faz. Eu posso ser uma advogada, por exemplo, de um escritório que eu não preciso falar. Então, o meu problema de voz não ia me incapacitar. Mas se eu sou uma advogada atuante, que eu tenho audiências para fazer, né, atendimento, como que um problema de voz não vai me afetar? Então, é nesse sentido, sempre pensar na incapacidade, como que aquela doença, aquele seu estado, ele vai interferir na sua renda, né? É nesse sentido. Doutora, o golpe do INSS assustou muita gente. Sim. Quais são os 3 principais alertas para identificar uma fraude e não cair em um desconto indevido? Perfeito. Bom, o golpe, né, do INSS que foi amplamente divulgado, as pessoas elas não perceberam por quê? Porque os descontos eram mínimos, né? Eram ali um descontinho mínimo. Só que aquele desconto foi perdurando e aí deu o boom que aconteceu, onde as pessoas perceberam. Então, hoje em dia, o que eu gosto de falar, Esther, você que é beneficiário do INSS, você precisa estar atento ao seu histórico ali do crédito de todos os meses. Então, é acompanhar e verificar. Olha, no meu extrato, e hoje em dia a gente tem essa informação, assim como a gente tem o extrato bancário, que a gente vê, né, onde a gente fez o Pix ou não, pagou a conta ali, a gente também tem esse extrato de pagamento lá no INSS. Então, o segurado, né, o beneficiário, quem recebe benefício do INSS, precisa acompanhar, precisa ter esse alerta, tá? Então, essa é uma identificação que a gente precisa acompanhar mensalmente, tá? Um outro cuidado também, porque quando a gente fala em golpe do INSS, que a gente tem outros tipos de fraudes relacionados a isso, também sobre empréstimos, né, consignados fraudulentos. Então, muito cuidado ao passar os seus dados, né? Hoje em dia, isso é muito comum. A gente tem que ter um cuidado gigantesco. Por quê? Porque acontece de chegar no escritório, doutor, eu não fiz esse empréstimo, eu não fiz. E aí, a gente busca ali no próprio meu INSS, no aplicativo do meu INSS, a gente consegue ter esse acesso ao extrato de empréstimos, e ali está a foto de quem? Da criatura abençoada que fez o selfie. Mas às vezes ele realmente não sabia, mas teve essa identificação ali. Então, tem que ter muito cuidado também com os seus dados. E deixar ali, se você não tem intenção de cair em empréstimos ou desses descontos associativos que foi do grande golpe aí, é manter os dados atualizados ali no aplicativo do meu INSS, inclusive para bloquear o seu benefício para empréstimo, que nós temos essa opção. Muita gente se pergunta se vale a pena contribuir como MEI para ter o direito ao INSS. Quais são os riscos? Perfeito, gente, o MEI é um alerta, assim, total, né? O MEI, ele é uma política para realmente tirar, né, as pessoas da informalidade. Então, esses, né, prestadores de serviços, pequenos comerciantes, tirar da informalidade. Então, foi realizado, né, essa vamos dizer, essa política, né, mesmo social dessa regularização, que é muito bom, tá? Só que o MEI, ele tem implicações na aposentadoria que muito nos fala. Então, a pessoa acha que está pagando o MEI, que está tudo certo, que aquilo vai contar para a aposentadoria dela, e não. A contribuição do MEI, ela é uma contribuição mínima. Então, da forma que você contribui pouco, o INSS vai te dar o quê? Pouco também. Então, não vale para tempo de contribuição a contribuição do MEI, exceto se você complementar, e muita gente não se atenta a isso, tá? Todos os benefícios de quem paga o MEI, eles são ali, vão ser calculados em salário mínimo, porque a contribuição é sobre o mínimo. Então, o MEI, ele é uma atenção que a gente precisa realmente ter o cuidado. Muita gente quer fazer de tudo para ficar no MEI, para pagar menos, né? Mas a gente tem que pensar nesses reflexos ali que o MEI também tem no INSS, tá? O MEI é um contribuinte individual, mas o pagamento dele é muito baixo e aí acaba prejudicando, sim, principalmente no cálculo do valor dos benefícios. Se tivesse só uma coisa que a pessoa pudesse fazer hoje para proteger esse benefício no futuro, o que seria? Do MEI ou no geral? No geral. No geral, bom, o que a gente precisa fazer hoje como proteção? É pensar na contribuição. Muita gente não pensa na contribuição previdenciária. Então, na sua dinâmica de vida social, muitas vezes ou você é um empreendedor, né, um empresário, ou você é um CLT. E aí, conforme, nossa, eu saí do CLT, hoje não estou mais no CLT, deixei de ser empregado. Primeira coisa que a gente precisa fazer para não ter buraco naquela contribuição é contribuir para o INSS. Então, a contribuição hoje, ela é necessária.
necessária em todas as formas de contribuição, porque a gente tem segurados obrigatórios e segurados facultativos. Então, inclusive, meninas, vocês também já podem contribuir para o INSS, ainda que não desempenham uma atividade remunerada, se, por exemplo, vocês estiverem num estágio, né? Então, vocês também podem contribuir para o INSS, porque isso vai formar o quê? Seu tempo de contribuição, vai proteger o seu benefício, vai aumentar, porque o valor está relacionado ao quanto maior tempo você tem ali no INSS. Sim. Doutora Natália, foi uma aula. Nós somos extremamente agradecidas por você ceder o seu tempo de estar aqui conosco. E agradecemos, né, sua participação e desejamos que lá no futuro você possa voltar novamente para que a gente fale de outros temas. Perfeito, eu fico super à disposição sempre, meninas. É uma honra falar do INSS, descomplicar o INSS, né, que é um benefício ali onde a maioria dos cidadãos brasileiros precisam, e trazer informações claras. Esse projeto de vocês é muito legal, porque traz ali o lado, né, profissional e também até uma forma de contribuir para a sociedade, né, que é descomplicar o direito mesmo, né, porque muitas vezes as pessoas, elas chegam ali no escritório com uma dor, com uma doença, né, e não sabem para onde recorrer, vão até o INSS, tem os benefícios negados. Então, ter esses canais, né, de divulgação do direito das pessoas, de mostrar que o lado jurídico, que o direito ele é acessível, é muito, realmente, assim, vanglorioso. E a gente vê que o povo aprende muito na prática, né? Exato. Infelizmente. É só hora que a dor, né? Agora que a água bate na bunda, vamos se dizer assim. Que é muito na prática, porque eu me formei e vim direto para a faculdade, então eu entrei com 17 para 18 anos e na escola não se fala nada sobre isso, então eu vim muito leiga. E eu lembro que na minha primeira aula com a professora Débora, eles estavam falando de direito previdenciário e eu sabia bolhunfas. Nossa, e eu me senti sabe? Falei, meu Deus, eu não sei nada. Aí eu anotei na minha agenda, lá nas anotações de primeira aula, estudar sobre coisas previdenciárias. Sabe, porque a gente não sabe. E essa é uma oportunidade que vocês têm como um privilégio, porque eu não tive na graduação, tive um último semestre, né? Então, assim, que bom, porque hoje até já cobram no OB, né? Então, isso também traz ali para nós, para quem é do previdenciário, fica até feliz. Fala, agora realmente as pessoas estão estudando, estão entendendo, está sendo bem observado nas faculdades. Isso é muito excelente. E como é uma coisa tão importante, deveria ser mais falada, né? Ainda mais para os jovens, que são o futuro do nosso país, né? E sem contar o churrasquinho de domingo da família, né, gente? Porque uma vez que vocês entraram ali na faculdade de Direito, vocês já têm que resolver os primeiros clientes, os primeiros problemas, né? E ali é falar, calma, tio, vamos entrar lá no seu meu INSS, deixa eu dar uma olhadinha. E isso também é muito importante, vocês terem esse conhecimento, né? Para auxiliar a família, que são os nossos primeiros clientes. A primeira aula prática é em casa. Exatamente. Porque virou estudante, é como se vocês soubessem já tudo, né? Sim. Nossa, eu tenho um problema disso, um problema daquilo. Não chama nem pelo nome, já chama de doutor, de doutora. Perfeito. Agora a gente quer deixar a palavra com você novamente para falar o seu perfil, para que o pessoal que tem alguma dúvida e queira acompanhar te siga e te acompanhe nas redes sociais também. Perfeito. Eu vou falar o meu perfil profissional, né, que é o Previdência por Ela, @Previdência por Ela no Instagram, e do escritório Sampaio e Donato Advocacia. Tá? Então, ali onde eu compartilho, gosto muito de falar também com a Jovem Advocacia, principalmente para quem está iniciando no previdenciário, né, trazendo essa área. Minha área de atuação sempre, aprendi, o previdenciário me escolheu desde o estágio, então eu fui agraciada ali por ter o previdenciário, 3 anos de prática no estágio, e desde o dia 1 do escritório, minha primeira causa já foi o INSS, né, já foi o previdenciário. Sou muito feliz nessa área, eu acho que o direito previdenciário ele tem crescido muito, ele tem sido observado, né, e precisamos de pessoas realmente especialistas que se dedicam, que entendam ali a necessidade dos nossos clientes, porque só fica a área do direito que vocês escolherem ou que todo mundo aqui vai escolher, mas é realmente uma área que te dê prazer, né? Que aquilo, e quando você transforma vidas, quando você concede um benefício, quando você coloca um alimento na mesa daquela pessoa, faz tudo muito sentido. Então é por isso que essa área tanto me escolheu mesmo e eu sou tão feliz. Foi até uma coisa que o professor Alifer falou quando a gente gravou o episódio com ele, é que a profissão do direito, e a gente também já ouviu desde o primeiro semestre, a gente está deixando dos nossos problemas para cuidar do problema de outras pessoas. Às vezes, a solução que a gente vai trazer muita felicidade, não pela gente, mas porque ali tem uma vida, tem uma pessoa que é importante para alguém. Então, colocar isso como base para nós, eu acho que é muito interessante também.
E isso vai formar vocês como profissionais, né? Eu acho que a advocacia, ou assim como outras áreas do direito, que, né, o direito é amplo, a gente tem essas possibilidades também, né? Mas a advocacia em si, ou você ser um instrumento ali, né, de concessão de um benefício ou de resolver o problema de uma pessoa, isso é muito gratificante. Sim. E estamos agora no quadro Mito ou Verdade. Doutora Natália, se o INSS negar o auxílio-doença, não há mais nada que o segurado possa fazer? Isso é um mito. Pode sim, tanto recorrer administrativamente ou ingressar com uma ação judicial. Quem recebe pensão por morte sempre recebe 100% do valor da aposentadoria que o falecido recebia? Não, também é um mito. Não é 100%. Pós-reforma da Previdência, o valor da pensão por morte ele é calculado com 50% do salário de benefício, o valor que o falecido recebia, mais 10% a cada dependente. Descontos desconhecidos no benefício podem ser indícios de fraude e devem ser investigados imediatamente. Verdade. Se você não reconhece que está tendo um desconto no valor do seu benefício, é necessário consultar primeiro o aplicativo do Meu INSS para entender a origem desse desconto e pode ser sim uma fraude. Mesmo depois de se aposentar, é possível ter o direito à revisão da aposentadoria em alguns casos? Verdade. A aposentadoria concedida no INSS pode ser revista até 10 anos. E esse foi o Juridicamente Falando de hoje. Agradecemos por ter acompanhado até aqui e até o próximo episódio.